Então, muito boa noite a todos, muito bem-vindos. Mais esta terça-feira de encontro do Grupo de Estudos de Direito Sistémico. Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui reunidos todas as terças-feiras, neste mesmo horário, nesta mesma sala Zoom, para efetuarmos a leitura e reflexão do livro A Origem do Direito Sistémico. O René está ali a mostrar o livro. É um livro escrito pelo Dr. Sami Storch e Daniela Migliari, sobre a própria origem do direito sistémico no Brasil e do Brasil para o mundo inteiro. A orientar esta leitura temos hoje connosco o René Schubert, a quem muito agradecemos a sua entrega, a sua dádiva e carinho com que nos brinda, com as suas reflexões e conhecimento. Muito obrigada, René. Esta noite temos connosco a Helena Júlia para fazer a leitura. Recordo também que este grupo de estudos de direito sistémico foi uma ideia original do Dr. Hamilton, que com a Alice e o Renato deram início a este formato. Entretanto, outras pessoas também foram fazendo parte deste grupo, tal como o Osvaldo, o Marcos Castro, o René que temos hoje connosco, a Alice, a Larissa, e continuam connosco no nosso coração com muito carinho. René, passo para você agora a palavra. Obrigado, Manuela. Boa noite a todos e todas aqui presentes. Vamos dar sequência à leitura desse livro, lembrando que todos os estudos que nós fazemos aqui depois são postados pelo Hamilton Rosa em seu canal, né, no YouTube. Então, vocês podem fazer perguntas aqui no grupo, assim como também lá no YouTube. Essas perguntas, de alguma forma, acabam chegando aqui. Né? Então, a gente vai fazer a leitura, havendo dúvidas ou alguém que queira compartilhar a sua prática, o seu expertise, fiquem à vontade. Por favor, Helena Júlia, nos dê a honra da sua voz aí. Nas constelações, você foi encontrando essa força em si mesmo e deixando para trás alguns movimentos mais infantis? As constelações não deixam a pessoa continuar nesse espaço de movimento infantil. Não que a constelação não possa ser usada sem essa força do adulto, até pode. Existem consteladores que trabalham olhando para os clientes como se esses fossem crianças, de um jeito mais maternal, de apoiar e de ficar pegando no colo, passando a mão na cabeça, afirmando que está tudo bem. Mas, na verdade, não está tudo bem. Afinal, se a pessoa está ali procurando ajuda, é porque não está tudo bem. Então, essa forma de apoio que esses consteladores usam não é uma forma que apoie ou incentive o crescimento, já que, para crescer, a pessoa precisa sair do espaço de acomodação. E isso, geralmente, envolve algum esforço, alguma renúncia e, às vezes, algum sofrimento. Não é algo confortável, tem que haver uma espécie de ruptura nesse padrão. E não é possível alcançar essas transformações simplesmente passando a mão na cabeça do cliente, alimentando nele a sua personagem de vítima. Podemos dizer que você começou realmente a amadurecer quando encontrou as constelações? As constelações facilitaram esse processo, porque se a pessoa tem uma postura infantil ou vitimista, pode-se enxergar com mais clareza o que está por trás disso, qual o ganho a qual está se agarrando, em detrimento de um determinado objetivo. Por exemplo, a pessoa quer se livrar de um relacionamento abusivo, quer mais saúde ou um emprego melhor, mas boicota esse objetivo em prol de algo, que ela pensa saber o que é, mas geralmente é algo que está oculto por trás daquilo tudo. A constelação mostra isso, permitindo que a pessoa escolha se quer renunciar àquilo que estava impedindo de avançar. Mas não há garantia de que a constelação a fará alcançar seu objetivo,
porque ela também pode escolher deixar tudo como está. Mesmo assim, pode ficar mais em paz com isso, sabendo do que se trata. Bert Hellinger, quando percebia numa constelação que a pessoa estava acomodada, às vezes dava literalmente uma chacoalhada nela, fosse de forma verbal ou física mesmo. Você diria que essa característica de fazer as coisas de forma diferente vem da sua mãe? Ela também é uma pessoa que não se realiza fazendo as coisas do mesmo jeito que todo mundo faz. Tem uma personalidade própria e gosta de viver a sua própria maneira. Por exemplo, ela se casou com um vestido azul ao som de Pink Floyd. Escreveu um livro bastante original sobre relacionamentos virtuais, bem antes da internet se popularizar no Brasil. Sinto que mesmo que eu faça algo que contraria as tradições ou o senso de normalidade, o vínculo com minha mãe está garantido. Afinal, ela também faz isso, me dando segurança na hora de experimentar fazer algo novo. Porém, identifico mais como sendo do meu pai isso de não se acomodar com as coisas do jeito que são. Depois, percebi que não é o movimento da fuga que dá mais força para um trabalho. Afinal, quando este é o caso, o movimento se dissolve. A fuga não se sustenta por si só. O meu mestrado foi bastante desafiador. Não foi fácil conseguir escrever, concluir a dissertação. Foi uma peleja para, em meio às outras atividades pessoais e profissionais, encontrar foco para entregar no prazo. Aquele calhamaço de 250 páginas. O resultado ficou tecnicamente bom, mas acredito que poucas pessoas tenham lido. Perguntavam-me a todo tempo o que estava fazendo ali. Uma postura rebelde, talvez? Meu pai tinha um jeito um tanto anarquista de ser. Como cresceu durante o regime militar, teve amigos que foram presos e torturados e questionava os militares e as relações hierarquizadas. Assim, lá em casa, as relações eram horizontalizadas. Na adolescência, também me considerava anarquista e aos 17 anos, quando ingressei na faculdade, não me identificava com aquele ambiente jurídico. Apesar de meu pai trabalhar de gravata, afinal era um executivo, eu não gostava daquele formalismo. Achava que os engravatados tinham um ar de superioridade, aquela coisa de falar difícil. É interessante olhar para isso hoje com a perspectiva sistêmica. Tive uma formação rica intelectualmente, estudei em bons colégios, mas era um adolescente do tipo rebelde sem causa. Pela rebeldia que tinha em relação ao meu pai, que era executivo e chamado de doutor. Eu rejeitava o formalismo, a hierarquia e as autoridades, e fazia exatamente como ele. Agora que reconheço e agradeço tanto que ele me influenciou e como somos parecidos, me alegro com isso e nos damos muito bem. Desde que não use gravatas, risos. Quanto à gravata, mais tarde, já como juiz, cheguei a morar em cidades do interior da Bahia, muito quentes, onde, às vezes, eu era a única pessoa em toda a cidade a usar gravata. Ironia do destino. Ou como diz Bert Hellinger, aquilo que eu rejeito é o que eu encontro. O destino pode ser bem engraçado. Logo que iniciei o mestrado, fui trabalhar no departamento jurídico da SP Trans, empresa que gerencia o serviço de transporte público urbano em São Paulo. Enfim, o mestrado não foi em vão. Graças a ele, pude ter a experiência de trabalhar na administração pública. Era barra pesada. Pesada como? Na época, a gente lidava com a guerra contra a máfia dos transportes em São Paulo. O tema era matéria de capa de jornais todos os dias. Era um ambiente tenso, existiam ameaças, prisões, inquéritos policiais investigando os contratos que precisávamos assinar. Tive colegas de trabalho que responderam ações penais em razão do trabalho, mas foi uma experiência riquíssima. Eu era um garoto de 26 anos de idade e tinha que liderar uma equipe com mais de 20 advogados, quase todos bem mais velhos que eu, em meio àquela imensa pressão, agravada pelos interesses políticos envolvidos. Sentia-me perdido no meio de um tiroteio. Depois de uns 2 anos enfrentando tais dificuldades,
nem sempre de forma bem-sucedida, conhecia as constelações. Vi que, se detivesse os conhecimentos das constelações antes, aquele trabalho poderia ter sido mais fácil e exitoso. Portanto, graças a dificuldades que enfrentei naquele período, quando soube que haveria no Brasil o treinamento em constelações organizacionais, me interessei imediatamente, pois vi que tal curso poderia me fornecer conhecimentos e ferramentas importantes para lidar com situações delicadas daquele tipo. O primeiro Obrigado, Silvia. Obrigado, Helena. Eu só vou fazer uma pequena pausa aqui. Logicamente, tem muitas passagens aí interessantes, mas o recorte que eu gostaria de fazer é aquele onde ele fala de como a constelação familiar, a partir do momento que ela mostra o campo e amplia uma perspectiva, ela permite, então, uma decisão para o cliente. Uma decisão entre fazer do jeito que eu fiz até então, e até então eu era abençoado com a ignorância, né? Porque era o que eu tinha, sempre fazia dessa forma, ou mudar. E a constelação, ela mostra muitas vezes isso. Se eu permanecer, é essa dor, esse o sofrimento que eu tenho. Para mudar, é preciso talvez isto ou aquilo. E aí a gente fala da questão da autorresponsabilidade, né? O facilitador não decide pelo cliente. É o cliente que vai decidir isso depois, né? Aquilo é mostrado, ele deixa aquele sistema atuar sobre ele, e ele pode permanecer exatamente igual, sem mudar uma vírgula, se bem que a gente sabe que dificilmente a pessoa fica exatamente igual, né? Muitas vezes ela tomou a decisão, não, vai continuar assim mesmo, apesar de tudo que eu sofro, ou, não, eu vou mudar, e eu vou me arriscar ao novo. Esse novo que é tão temeroso para todos nós. Porque o velho, querendo ou não, eu sei mais ou menos o quanto de dor eu vou ter, o quanto de dissabor eu vou ter. Já é um sabor conhecido, né? E muitas vezes a queixa ela é solidária, né? As pessoas do meu sistema às vezes fazem assim e falam, é verdade, muito difícil. Agora no novo, quem será que vai estar ao meu lado? Né? E muitas vezes a gente sabe disso, né? Mudar é um movimento solitário, né? E muitas vezes sentimos o risco de perder esse nosso local de pertencimento. O que papai vai achar, o que mamãe vai achar, o que o vovô vai achar, e outras pessoas que eu nem faço ideia, né, que são minha referência. E aí, quando o Sam Storch fala que Bert Hellinger às vezes dava um chacoalhão na pessoa, né, esse chacoalhão ele é muito comum na Gestalt terapia, na análise transacional, na psicanálise, e muitas vezes a gente faz isso através de um gesto, de uma interpretação, de uma colocação incisiva, né, no discurso do cliente. E muitas vezes o Bert Hellinger dava um chacoalhão, né, físico no paciente. Ele dava um toque aqui atrás. Alguns de vocês talvez já viram ele fazer isso, né, que ele pedia para a pessoa baixar um pouquinho, né? E muitas pessoas já sabiam o que ia acontecer, né? Só que assim, a questão era essa, a gente não sabia em que tempo o Bert Hellinger ia fazer isso. Então ele às vezes esperava um longo tempo, até que ele fazia esse gesto e chacoalhava aquele indivíduo, né? Desacomodava ele, né? Porque, logicamente, em toda zona de conforto, deixando bem claro que zona de conforto é aquele ambiente onde eu me conheço bem. E zona de conforto pode ser muito desconfortável. O conforto é que eu a conheço muito bem, né? Então eu conheço os meus limites lá. E na hora que eu sou desacomodado, eu respiro, me reestabeleço e talvez me abro para uma perspectiva diferente, né? Muitas vezes isso tudo não é necessário, né? Porque a própria constelação, o próprio campo, ele já dá uma chacoalhada no indivíduo.
ele já mexe. Às vezes, a gente sentar ao lado do facilitador, a gente colocar o tema, já é algo que vai mexendo com a gente. Às vezes, antes mesmo da constelação, a gente já está passando mal com aquele tema, né? Então, a gente já está se preparando para olhar para aquilo, né? Mas, muitas vezes, vimos que Bert Hellinger percebia que aquela pessoa estava não calma, mas acomodada demais. E aí, ou fazia um gesto, ou uma palavra, para tirar o indivíduo do marasmo, né? Deixando bem claro que a constelação familiar ela trata de movimento. E muitas vezes o sintoma, o trauma, eles são congelados. O movimento não flui. E existem estruturas, às vezes familiares, que a gente olha que são estruturas congeladas, eu não estou falando paradas. E às vezes tem estruturas paradas e aquele parado, na verdade, ele tem uma paz, ele tem uma respiração, algo flui, mas é quase imperceptível. E outros você percebe que é um congelamento extremamente tenso. Quem que vai mexer? E é aquele mexer quase que como uma ratoeira. Se mexer, é uma armadilha. Imaginem-se dentro de um sistema familiar onde você não sabe onde está a armadilha, com quem está a armadilha, às vezes você é a armadilha, né? Então é um ambiente de tensão. O movimento precisa entrar naquele sistema. E se o indivíduo procura uma abordagem terapêutica, como a das constelações familiares, muitas vezes ele quer olhar um pouco para esse congelamento. Mas tem medo, tem tristeza, receio, tem lealdades, né, em relação a mexer ou não nisso, né? Então, alguns gestos, às vezes, são um pouco mais fortes, né? Logicamente, não é uma coisa que a gente vai imitar de Bert Hellinger, né, porque Bert Hellinger tinha um longo percurso clínico, né, terapêutico, né? Então, é uma prática, né, para você ir sentindo o campo, sentindo o seu cliente, entrando em sintonia com aquele cliente, né? Uma das coisas que eu já falei aqui no grupo, né, mas a gente sempre está mudando as pessoas, então eu acho que eu posso me repetir. Certa vez, o Bert Hellinger falou num seminário que ele fica sentado e aguarda o cliente sentar ao lado dele. E ele entra em contato com a respiração do cliente e começa a respirar junto com o cliente, para se sintonizar naquele cliente, se conectar naquele cliente. E aí ele falava, e às vezes me vinha uma palavra, me vinha uma frase, ou, como a gente sabia, às vezes vinha um gesto, né? Às vezes vinha o silêncio, também é um gesto, né? Mas é aquela coisa, Bert Hellinger, ele foi percebendo que o tempo todo estamos conectados, mas é importante o cliente se conectar também, né? Essa conexão de Wi-Fi que está acontecendo lá, né, no campo, o cliente também se conectar, o facilitador está lá, a serviço, né? E às vezes o facilitador ele vai fazer um gesto para o cliente abrir os olhos e olhar para aquilo lá, porque nós facilitadores não vamos olhar para aquilo lá sozinhos. A gente não quer aquela responsabilidade para a gente, aquela responsabilidade é do nosso cliente, né? Então, às vezes, a gente faz um gesto, um movimento mais forte nesse sentido. E outra coisa que eu gostaria de destacar, que chama atenção, quando o Sami aponta que o primeiro treinamento dele foi em constelações organizacionais, né? É muito interessante, né, para vocês que são operadores do direito, e mesmo para aqueles que são professores, educadores, educadoras. A constelação organizacional ela tem um ritmo, ela tem uma forma, uma apresentação diferente da constelação familiar, né? E isso faz sentido também com a estrutura, por exemplo, do direito, ou uma estrutura de ensino, né? Quem já teve a oportunidade de ver Sami Storch trabalhando, né? Sami Storch trabalha muitas vezes de forma, ele vai respeitando um timing, né? Ele vai observando, e isso tem a ver com uma postura de muitos consultores sistêmicos, de muitas pessoas que aprenderam as constelações organizacionais. Até porque, dentro do tribunal, dentro de uma escola, né, não é que a gente vai fazer uma constelação,
né? A gente vai usar, sim, as ordens do amor, a gente vai fazer intervenções a partir das ordens do amor, né? E existem outros espaços onde vão acontecer vivências, exercícios, constelações familiares, né? Mas é interessante essa colocação dele, né? Porque muitas vezes alguns colegas operadores do direito perguntavam: qual formação é adequada, né, para alguém do direito? Né? E, logicamente, adequada é uma pergunta ampla, né? A gente não sabe qual o background daquela pessoa, o que ela já vivenciou. Mas as constelações organizacionais, elas tomam bastante cuidado com a estrutura pré-existente, né? Então, sim, existe uma fenomenologia aplicada, como o Bert Hellinger nos ensinou, mas essa questão até do movimento do espírito é diferenciado, né? Quando a gente fala de constelações organizacionais e constelações familiares, né? Deixando bem claro que as ordens que atuam dentro de uma família não são as mesmas que atuam dentro de uma organização, né? Então, quem já fez uma formação em organizacional sabe que existem pontos diferentes aí, sutis, e que fazem toda a diferença, né, quando a gente atua de uma forma ou de outra, né? Alguma de vocês gostaria de destacar alguma fala de Sami, gostaria de levantar uma questão? Fiquem à vontade, eu estou vendo que aqui no chat não tem nada, mas se alguém quiser abrir o microfone e fazer alguma colocação. Sim, Ronaldo. Deixa eu só fazer um comentário. Quando ele fala aqui que alguns terapeutas tratam o cliente como criança e mantém ele nessa posição, né? Quando você conversa com um advogado que não conhece a constelação, você fala das ordens de ajuda para ele e da forma como ele atende o cliente, ele percebe na hora que ele está aceitando o cliente na posição de criança, ele se colocando como salvador, ele fazendo conexão com o sistema dele, é muito impressionante isso, né? E outra questão é que você falou aí, quando o Bert fazia o movimento na pessoa para, né? Mas se o facilitador ele prestar atenção no cliente, ele vai ver se o cliente está mesmo dentro do campo dele mesmo, ou se ele está querendo empurrar para o facilitador, né? Porque fecha as mãos, cruza o braço, cruza as pernas, e faz isso, e faz aquilo, né? Abaixa a cabeça, fecha os olhos, né? Se a gente prestar atenção no campo e no cliente, a gente percebe, né, que ele está querendo ficar nessa posição de vítima dele, de criança, e resolve para mim. Sim. E é engraçado isso, né, Ronaldo? Porque, querendo ou não, esse é um modelo aprendido, né? Um modelo aprendido com papai e mamãe, né, na sociedade, né? Quer dizer, eu procuro um terapeuta e muitas vezes eu olho para o terapeuta e falo: você resolve, né? Você pode resolver para mim? E eu estou esperando que você resolva para mim. Então, muitas vezes nessa conversa inicial, o facilitador ele vai colocar algumas coisas, como, por exemplo, olha, não sei o que vai aparecer. Você está junto comigo ou não? Você quer trabalhar ou não? E às vezes a gente faz alertas para o cliente. Ó, estou sentindo que esse é um campo delicado, né? Vamos continuar juntos? Ou você quer aguardar mais um pouco? Né? Porque tem clientes que às vezes vão aparecer e falam: não, porque me falaram que é muito legal isso aqui, eu quero ver, porque minha mãe sempre foi zoada, meu pai, então Deus me livre, meus irmãos eu não aguento, e falaram que com você, ó, arruma. E aí a gente, né, volta a fita e fala: então, não, não, a gente não vai arrumar nada. A gente tem o maior respeito pela tua mãe, pelo teu pai, pelos teus irmãos, mas a gente pode olhar junto para esse seu incômodo, para essa questão que está aparecendo no teu sistema familiar, né? Então, é um pré-talk, aí é uma conexão com o cliente, mas também para que ele esteja presente quando for olhar. E isso, como o Ronaldo bem falou, também tem a ver com as ordens da ajuda, né? Nós ajudamos quando a ajuda é pedida, quando ela é necessária, né? E quando o nosso cliente está disponível para ajuda,
né? Porque muitas vezes e isso que o Berto falava das vítimas, né? Que ele tomava muito cuidado com vítimas, né? Pessoas que se colocavam numa posição de vítima, vitimista, elas falam, eu quero sua ajuda, mas elas não estão presentes. Elas querem um cúmplice ou algo que olhe para aquele sofrimento, mas sem alterar esse sofrimento, né? A gente está falando aqui de trauma, a gente não está falando de perversidade, a gente está falando de uma pessoa que está aprisionada numa dinâmica, né? Então, às vezes, sim, eu preciso entrar, né, nas ordens da ajuda, tal, e conduzir a pessoa. Por isso que muitas vezes o convite inicial para uma pessoa que não conhece as constelações familiares, tem muitas dúvidas, participe de um grupo de constelação primeiro como representante, vá assistir, né, estude um pouco, né, para a pessoa não se assustar muito, né, com certos gestos, com certas formas, né? Bert Hellinger deixava claro lá no Training Camp na Alemanha, quem vier aqui é bem-vindo para ver o meu trabalho, mas é dessa forma que eu faço o meu trabalho, né? Então, se a pessoa ia lá e falava, não, porque eu achava que... Então, pode achar muitas coisas, mas aqui o meu trabalho é feito dessa forma. Helena, por favor, você está com a mão levantada? A Helena eu vi, o Ronaldo eu não tinha visto a sua mão levantada. Hoje que eu aprendi como levantar a mão aqui. Então, ainda desse assunto da postura do cliente, né? Algumas situações que eu vi, birra, então muitas vezes parava ali porque o cliente estava embirrado, indignado, né? Então aquela indignação assim, como? Tipo, como assim? Não é nada disso, né? E agora que o Ronaldo estava falando da leitura corporal, e realmente a leitura corporal é o que apresenta mesmo, eu lembrei de um caso, nossa, esse eu fiquei impressionada. Aquela postura que a pessoa está sentada na cadeira, assim, com a mão para trás, até com o corpo meio caído, assim, tipo, isso eu só estou vendo, né? Então, assim, quando eu vi ele nessa postura, eu pensei assim, a pessoa só está ali, só está olhando, isso não tem nada a ver comigo. E, obviamente, que as coisas não iam mudar, né? Então, a gente tem que observar muito mesmo essa postura do cliente, a nossa também, né? Porque a gente também está ali no campo. Então, às vezes a gente cai em algum... escorrega, né? E era isso. Sim, sim, e é importante, não que a gente não possa cair, né, Helena? Mas, como você bem disse, é muito importante a gente perceber que a gente está caindo, que a gente está cego por alguma coisa, que algo nos prendeu, né? Ou que, de repente, na fala do nosso cliente, a gente se perde em algum quarto interno nosso, em alguma cena interna nossa, e a gente não está mais escutando o nosso cliente. E aí existe de eu conduzir, em vez de facilitar, de eu conduzir aquela constelação buscando uma questão minha, e não a do cliente, né? Então, isso é uma das coisas que Bert Hellinger fala, né, nas ordens da ajuda, né? Assim como existe o fenômeno transferencial no nosso cliente, existe o contratransferencial no facilitador, né? Ai, meu Deus, René, o que a gente faz? Atenção, né? Isso é uma coisa que Hellinger sempre falava, Achtung, né? Presta atenção, respira fundo. Perdi minha conexão. Se reconecta, respira, busca o seu centro. Né? O Hellinger repetia muito essa frase para o representante, para os facilitadores nas supervisões, né? Sammel dich, centre-se, encontre o seu centramento, encontre o teu centro. Né? E, logicamente, essa é uma frase que evoca muitas coisas em cada um de vocês. Né? Quando eu faço essa coisa do centro aqui, para mim isso está muito claro, porque isso eu vi várias vezes o Hellinger trabalhar aqui, Sophie Hellinger trabalha muito essa região aqui, né, do coração, né? Mas tem pessoas que, de repente, o centramento vai estar aqui, e para outras vão estar nas mãos, quer dizer, encontre o teu ponto de equilíbrio. E lembre-se, a serviço do que você está lá.
Você não está a serviço de você, de suas questões, né? Óbvio que toda vez que eu estou trabalhando com o cliente, eu também estou me trabalhando. Isso é fato, né? Só que eu estou a serviço daquele campo. E eu devo, talvez a palavra não seja bem deve, mas eu devo respeito àquele sistema, né? Então, eu não posso me colocar acima daquele sistema, né? Então, aquele sistema de meu cliente, nesse momento, ele está maior, sim, e eu estou a serviço dele, né? E se o cliente vira para mim e fala, estou indignado, como pode? Você respira fundo, fala, observa mais um pouco, né? Onde que isso reflete? Que isso te lembra no seu sistema? Quem isso te lembra no seu sistema? O professor Renato Bertatti, acho que quando a gente estava lendo no Centro Sentimos Leveza, ele deu uma explicação sobre a questão do sentimento de indignação, né? Então, imagine, né? Eu vou pegar a Helena Júlia como exemplo, né? Então, nós estamos aqui conversando sobre alguma coisa e a Helena Júlia me fala, ai, porque tal pessoa fez isso. Aí eu falo, nossa, eu fico indignado com pessoas que fazem isso, né? Porque eu sou muito mais digno que essa pessoa, né? Quando eu fico indignado, eu cresço, né? Isso era uma coisa que Bert Hellinger falava muito, né? Anmaßung, arrogância, tomar muito cuidado com a prepotência, com a arrogância. Então, o tempo todo estamos falando do equilíbrio entre dar e tomar e hierarquia, né? Como que a gente está lidando com isso? E sim, o facilitador, perceber. Eu estou escutando o meu cliente ou eu estou estorvado? Ai, nossa, que saco. Queria estar em outro lugar. Então, respira fundo e talvez encerra a constelação. Se você queria estar em outro lugar, você está colocando a si e todo mundo em risco, né? Você está a serviço naquela... É um chamamento, né, para se estar a serviço. Uma postura. Né? E eu concordo com vocês. Não é uma postura que tem um botão liga e desliga. Né? Ah, tem o workshop marcado amanhã, liga aqui, conectado com as constelações. Não é assim que funciona, né? Então, existe sim um trabalho anterior que o facilitador faz, de se centrar, seja pela meditação, mindfulness, X. Né? Cada facilitador vai procurar os seus recursos para estar disponível para o campo. Né? E é uma das coisas que a gente brinca, às vezes, em psicoterapia. Né? De repente, a Manuela me procura e fala, então, René, eu tenho uma depressão, né, que está me acompanhando há algum tempo. Aí eu falo, não, Manuela, então a gente nem vai começar, porque eu só lido com neurótico leve. Depressão já... Aí eu fico incomodado, sabe, com gente deprimida. Não trabalho com isso. Não, né? O psicoterapeuta, né, ele atende as mais diversas demandas. E às vezes aquelas que vêm muito leves, elas vêm leves porque lentamente elas vão aprofundando. E todos nós viemos de um sistema. Todos nós temos amarras nesse sistema. E quando eu falo disso, eu não estou falando necessariamente negativo, mas vão ser coisas que vão vir à tona, vão ser descortinadas durante o tratamento. Ou, numa constelação familiar, essa é uma metáfora que o Stefan Hausner usa muito, né? É como se o cliente me convidasse para olhar para uma tela, vocês estão olhando para a minha tela, então tem uma cortina assim, né? E o meu cliente fala, eu quero olhar. E nós vamos lentamente descortinando, juntamente com o cliente, aquele sistema. E observando, né? Como o Ronaldo falou, linguagem do corpo, conectado, não só a linguagem do corpo do meu cliente, mas também a dos meus representantes. Como o Bert Hellinger falava, eu confio totalmente nos representantes, pois eles mostram tudo do campo. Né? São termômetros, são bússolas, eles apontam para locais. Né? Então, sim, o facilitador ele tá com a atenção plena, ou talvez a melhor palavra seja presente. Ele está presente lá no campo
e conectado, né? Realmente, um facilitador ele tem que tomar muito cuidado para não perder a conexão de Wi-Fi lá, né? Porque aí vai ter muito ruído, né? E a gente sabe, os nossos sistemas têm ruídos próprios. Meu sistema tem um ruído peculiar, o da Helena Júlia tem um peculiar, o da Manuela tem um peculiar, né? E vamos nos conectar a isso, até onde a gente pudesse conectar com isso. Então, bem colocado, Ronaldo, linguagem do corpo, observação da linguagem do corpo, atento às ordens da ajuda, atento às ordens do amor, né? Então, o facilitador, a postura do facilitador, ela implica nisso tudo. Então, por isso que Bert Hellinger falava que constelação familiar não se aprende, se cresce nelas. Então, vão conhecer facilitadores, espaços, praticar exercícios, sentir o campo, né? E aí vocês vão ter seus termômetros, seus limites nesse campo. Eu tô lendo aqui, né? A Valéria fez um comentário aí sobre o documentário. Eu não sei se ele ainda está disponível, né? Do Gabor Maté, sobre a sabedoria do trauma, né? Bem interessante, né? Tiveram algumas pessoas que disponibilizaram esse vídeo com as legendas em português, né? Para falar um pouco sobre o trauma. E Gabor Maté fala da questão do trauma sistêmico, né? Principalmente quando a gente fala de dependentes químicos, né? Para citar um exemplo, né? De um trauma anterior aí. Você fez uma colocação aqui, Helena. É uma colocação? É uma pergunta? Sobre o facilitador se centrar e depois olhar a sua questão? Eu acho que é uma constatação, porque até o que eu coloquei depois, que aqui no livro fala, aquilo que eu rejeito é o que eu encontro. Então, se é alguma coisa que acho que mobilizou ele, se ele não for olhar, acho que lá na frente vai vir de novo. Então, sim, perfeito. É algo que eu vejo que para mim funciona, entendeu? Sim. E aí muitas vezes eu vou fazer um post-it mesmo mental, né? Ó, aconteceu isso aqui na constelação, isso aqui é uma questão minha, não é a primeira vez que está aparecendo, eu preciso supervisionar isso, eu preciso talvez constelar isso, né? Eu preciso levar isso para o meu grupo de intervisão, né? Então tentar sim olhar para essa questão, né? E é interessante que vocês facilitadores, vocês vão perceber que vão ter temas que vão se repetir para vocês, né? E é a frase que a Helena colocou aquilo, né? Aquilo que rejeita é o que eu encontro. Então o campo vai me mostrar isso, né? Os clientes vão me mostrar isso. Ah, eu não consigo lidar muito bem com alcoólatra. Vai aparecer no campo, né? Então o campo vai falar, você vê, né? Lembrem-se de uma das frases, né? Eu vejo você, né? E se o facilitador não vê, o que ele está fazendo? Está excluindo o conteúdo. Se eu excluo um conteúdo em mim, eu vou excluir um conteúdo fora de mim também, né? Só que naquele momento existe uma imagem, essa é uma imagem que ela tem várias figuras do esoterismo, aí é um arcano do tarô, é uma figura que existe também nas escrituras católicas, né, de um sábio segurando uma lanterna, né, com cajado e um livro, né, e com essa lanterna ele entra na escuridão, né. Esse é o trabalho de um facilitador, de um terapeuta, entrar na escuridão. Sim, mas para entrar na escuridão do outro, eu preciso ter visitado as minhas escuridões, né? Conhecer um pouco como que é essa escuridão, né? Para ter essa coragem, né? Porque o convite do outro vai ser: eu quero olhar, mas eu tenho muito medo. E muitas vezes o cliente vai se colocar num lugar infantil, sim. Não quero olhar. Eu quero que você resolva sem que eu tenha que olhar, né? É aquela coisa, eu machuquei meu joelho, eu quero que cure, mas eu não quero que arda. E às vezes a gente fala, olha, vai arder um pouquinho, né? Porque eu tenho que limpar, vou passar água oxigenada, tal. É um processo,
né? Mas puxando para autorresponsabilização. Né? Se o cliente insistir de que tipo, eu não quero olhar e você que conserta, não vai dar. Não funciona assim. Esse trabalho não funciona assim. A gente trabalha com o nosso cliente consciente o tempo todo. A gente não trabalha com o nosso cliente inconsciente. A constelação, às vezes a gente usa ferramentas da hipnose, alguns terapeutas usam ferramenta da hipnose, mas a constelação não se dá em hipnose. A gente não vai ficar hipnotizando ninguém lá. As pessoas estão conscientes. Os clientes estão conscientes e os representantes estão conscientes. Às vezes eles entram no transe e a gente avalia se aquele transe é benéfico para o campo ou não. Se não for, a gente tira. Então, o facilitador ou troca o representante ou chama ele para o seu corpo. Abra seus olhos, respire a fundo, centre-se. E às vezes a gente fala, e essa foi uma frase que eu vi várias vezes do Bert Hellinger, menos drama. Eu quero a informação. Né? Então a pessoa está lá no show. Ok? Entendi? Menos. Né? Porque senão a pessoa entra numa repetição, num círculo, aí ela não consegue sair daquilo. O facilitador chama a pessoa para o corpo dela, para o centro dela. O representante não precisa estar em transe para se conectar ao campo. Né? O estado de presença é excelente para a gente se conectar ao campo. Isso também é uma coisa que a gente vai treinando, experienciando, vivenciando aí. Manuela, você gostaria de colocar alguma coisa?